trabalhar sobre ele. Então Paulo ele traz esse conceito, esse conhecimento e começa a aplicar. Ele traz aqui, ele explica o princípio do pecado através da nossa inclinação para ele. Ele está dizendo assim: olha, enquanto você não era cristão, enquanto você não servia o Senhor, enquanto você não havia aceitado a Cristo, o pecado habitava sobre você. O desejo do pecado era a maior força dentro de você. Você estava casado com a lei. A lei só servia para mostrar da influência que o pecado tinha sobre você. Você já reparou que algo fica mais interessante ou dá mais vontade de fazer quando é proibido? Quando fala que não pode. Meu irmão, o jardim do Éden podia tudo, menos conhecimento do bem e do mal. Tinha a árvore da vida. O proibido é cobiçado. Ele tinha a árvore da vida. Se ele tivesse ido na árvore da vida, ele viveria eternamente. Ele poderia aproveitar de tudo, mas aquilo que não podia é o que mais lhe apetece. Mas o que causa isso nele? O que gera a vontade? É a lei? Então não pode ter lei, porque quando tem lei, nos dá vontade. Quando a lei diz não pode, é aí que a pessoa quer. A maldade está na lei. Paulo ele aborda dessa forma. Será que o errado é a lei? Quem diremos pois? Ele fala no 7:7. É a lei pecado? É a lei que está errada? Se a lei existe, ela gera em mim uma vontade. Não é. Ele trata mais à frente, não é assim. Ele vem e explica: eu não teria conhecido o pecado a não ser pela lei, no versículo 7. Eu não conheceria o que é cobiça se a lei não dissesse não cobice. Muitas atitudes antes da lei hoje são consideradas pecado. E aí nós vemos uma certa aceitação na história da humanidade. Mas não existia lei para acusar. Mas a lei de Moisés começa a pontuar o que é certo e o que é errado. Começa a trazer a sentença sobre. O pecado, no entanto, se aproveitou dessa lei para despertar em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Note aqui, que quando ele fala o pecado, é como se o pecado fosse um ser, não é? O pecado, no entanto, se aproveitou dessa lei. É o 8 que eu estou lendo. Mas o pecado tomando ocasião pelo mandamento. Quem é o pecado que surge no Éden? Satanás. Porque até então, Eva sabia, e você vê, a Bíblia fala, então Eva ficou rodeando a árvore, depois que Deus disse que não podia, deu uma vontade de pegar. Você não vê isso. Mas você vê, Satanás começa a atiçar. Ele começa a armar o cenário. Ele começa a armar a cena para cair. Então quando Paulo fala aqui no versículo 8, o pecado no entanto se aproveitou dessa lei para despertar em mim todo tipo de desejo cobiçoso, ele está falando sobre o cenário que o inimigo arma para derrubar em você. Entenda uma coisa: o que é difícil para mim, talvez não seja difícil para você. Você quer ver uma coisa? Você chegar no Simples e falar assim, a partir de hoje, 1 ano sem Coca-Cola, como é que é para você? Ele não consegue não, porque para ele é muita tentação. Se você chegar na minha filha, na Lara, e falar assim, Lara, 1 ano sem Coca-Cola, ela vai falar tranquilo, eu já tenho 11 anos sem, eu nunca tomei, nunca gostei. Para ela não é, para o evangelista Paulo também não é. O que eu estou querendo dizer? Que aquilo que é difícil para mim, talvez não seja difícil para você. Um enfrenta a sua dificuldade com a bebida, o outro com as drogas, o outro com o falatório, o outro é com a preguiça. Você já viu alguém que ama a cama demais? Fala, se eu pudesse, acordava às 11, almoçava, voltava às 2,